ajudem a espalhar. Chefão do PT pede abertamente a cabeça de jornalistas na página do partido. Estou na lista. Não sei o que farão os outros. Estou anunciando aqui que vou processar o senhor Alberto Cantalice por calúnia e difamação. Cabe indagar se o chefão petista não está dando uma ordem para que essas pessoas sejam agredidas nas ruas. É preciso cuidado. Ele é do partido a que pertencia Celso Daniel. Alberto Cantalice, vice-presidente do PT, divulga no site do partido lista negra de jornalistas. Um assunto para a Justiça e para a Polícia Federal. O PT, saibam os senhores, pedem a cabeça de jornalistas para seus respectivos patrões. O partido tem nas mãos instrumentos para fazê-los, anúncios da administração direta e propaganda de estatais. Alguns cedem, outros não. Denunciei aqui a fala de um certo José Trajano na ESPN e afirmei que ele não estava pensando apenas por sua cabeça. Deixei claro que ele vocalizava palavras de ordem do PT. Muitos não acreditaram. Pois é, a opinião do senhor Trajano sobre mim e sobre os demais que ele atacou, Augusto Nunes, Diogo Mainardi e Demetrio Magnoli, pode ser moralmente criminosa, mas não vai além do crime moral. Ele tem o direito de achar a respeito dos meus textos o que bem entender, e eu tenho o direito de responder. Se ele se sente bem com o seu oficialismo de contestação, aí é problema dele. É diferente, no entanto, quando um político acusa jornalistas de cometer um crime, aí a coisa pega. O senhor Alberto Cantalice, vice-presidente do PT e coordenador das redes sociais do partido, escreveu um artigo no site do PT em que se pode ler esta pérola. Observem que os 4 da lista de Trajano estão também na de Cantalice, que vem ampliada. Não sei o que farão os outros. Sei o que eu farei. Estou anunciando aqui que vou processá-lo. E a razão é claríssima. Ele está me acusando se estimular a que outros maldigam os pobres e os discriminem em ambientes públicos. Se eu faço isso, então eu sou um criminoso. Violo um artigo da Constituição e da Lei 7.716, alterada pela Lei 9.459. Vale dizer, transgrido a Carta Magna do meu país e cometo um crime previsto em lei. Então o senhor Cantalice vai ter de provar o que diz. Ele vai ter de dizer em que artigo e em que momento eu preguei a discriminação contra os pobres. Para esclarecer a questão constitucional e legal, estabelece o inciso SLI da Constituição. SLI: a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Define a Lei 7.716, depois de alterada pela 9.459, artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15 de maio de 1997. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15 de maio de 1997. Como sabem os advogados, a discriminação por condição econômica tem sido considerada pelos juízes da mesma natureza das categorias acima previstas. Assim, o senhor Cantalice acusa esse grupo de jornalistas de cometer crimes que rendem até 3 anos de prisão. Vai ter de provar. Se não provar, incorre no crime de calúnia e difamação. Atenção, este senhor é o coordenador das redes sociais do partido, entenderam? Não é que ele seja o coordenador do partido para as redes sociais. Não. Levadas as palavras ao pé da letra, os petistas julgam já ter privatizado as redes sociais. Não deixa de ser verdade. O senhor Cantalice vai mais longe. Ele descobriu que esse grupo de jornalistas, e vejam quanto poder ele nos confere, e é responsável pela vaia que Dilma levou nos estádios. Também ele recorre à metáfora canina para nos designar leão. Muito bem, vocês sabem o que isso significa, quando o maior partido político do país, que tem, de fato, milhares de seguidores, alguns deles podem estar dispostos ao tudo ou nada, nomeia um grupo restrito de jornalistas como propagador do ódio, acusando, adicionalmente, de responsável por vaiais e xingamentos de que foi alvo a presidente Dilma. Isso corresponde, me parece, a um convite a uma ação direta. Não é segredo para ninguém que certo tipo de militância não precisa de palavras explícitas para agir. O senhor Cantalice está pondo em risco a segurança de profissionais da imprensa. Talvez queria isto mesmo, calar a divergência por intermédio da intimidação e do terror. Que este post sirva de alerta à Polícia Federal e ao Ministério Público. Evidentemente, nenhum de nós deve esperar a solidariedade e o protesto de entidades de defesa da categoria. Sabem por quê? Porque os respectivos comandos da maioria delas pensam a mesma coisa. Também elas acham
que deveríamos ser proibidos de escrever o que escrevemos, de falar o que falamos, de pensar o que pensamos. Imaginem o que aconteceria se um grupo ou uma entidade considerados de direita tornasse pública uma lista de desafetos. O mundo viria abaixo. O PT repete a tática da ditadura militar e resolveu espalhar no mural da rede os nomes e as fotografias dos procurados. Bando de fascistas. O petismo é a mais perfeita definição do que muitos chamam museu de fascismo de esquerda. Qualquer pessoa que tenha lido o que escrevemos ou ouvido o que falamos sabe que pensamos coisas distintas sobre um monte de assunto. Nunca nem mesmo conversei com Guilherme Fiuza, por exemplo. Duvido que Arnaldo Jabor queira papo comigo. Com isso, estou deixando claro que não formamos um grupo. Pode ser que os petistas estejam acostumados a conversar com quadrilheiros disfarçados de jornalistas. Não é o caso. Eu, sim, acuso o governo do seu partido, senhor Cantalice, de financiar com dinheiro público páginas na internet e blogs cujo propósito é difamar a imprensa independente, as lideranças da oposição e membros do poder judiciário que não fazem as vontades do PT, e o senhor certamente não vai contestar porque é autodemonstrável. O PT começou a sua trajetória no poder hostilizando a imprensa que não se limitava a prestar assessoria ao partido. Depois, passou a financiar o subjornalismo livre como um táxi. Aí tentou, e tenta ainda, criar mecanismos de censura. Agora, já chega ao ponto de estimular, ainda que de modo oblíquo, a agressão aos profissionais que não rezam segundo a sua cartilha. A esmagadora maioria da categoria vai silenciar até porque alguns fazem esse mesmo trabalho em suas respectivas colunas, não é mesmo? Ok, hoje, somos nós. Amanhã, chegará a vez de vocês. É simples assim. E é sempre assim. Vaias, eu sou responsável pelas vaias? Eu não. Quem estimulou as manifestações de rua em junho foi o PT. Eu sempre as critiquei. Ademais, sabem o que motiva vaia em estádio, meu senhor? Eu conto, roubalheira, safadeza, associação com o PCC. Sem contar que quero encontrar cara a cara com esse sujeito num tribunal. Quero perguntar quais são as suas credenciais e sua origem para falar em nome do povo. Quero opor as minhas às suas. Quero lhe dizer que o governo que ele representa financiou, por exemplo, a ação de Sem Terra e Índios que resultou em policiais feridos em Brasília. Quero lhe dizer que seus aliados deram suporte a coisas como a mídia ninja na esperança de que os alvos seriam os adversários. O tiro saiu pela culatra, a despeito das intenções da turma. O senhor Cantalice quer saber onde estão os responsáveis pela hostilidade a Dilma nos estádios? Comece por se olhar no espelho. O PT estimula a desordem. O PT estimula o desrespeito às leis. O PT estimula o desrespeito a qualquer hierarquia. O PT estimula o desrespeito até mesmo à organização familiar. O partido esperava escapar do clima que ele próprio criou. De resto, se as hostilidades a Dilma foram um gol contra dos que não gostam dela e se a maioria abominam, aquele comportamento, o senhor Cantalice deveria estar contente, não é mesmo? O PT está empenhado em fazer do limão uma limonada. Ao isolar o grupo dos jornalistas do mal, ameaça, na prática, todos os outros. É como se dissesse, comportem-se, ou vocês vão entrar na lista negra. E, claro, muita gente vai se comportar e ainda achar pouco. É claro que fico preocupado quando lembro que o senhor Cantalice pertence ao partido de Celso Daniel. Terei, é certo, de tomar as devidas providências para minha segurança. E acho que os outros devem fazer a mesma coisa.